In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. We're gathered together to lift up your name, to call on our Savior, to fall on your grace. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. We're gathered together to lift up your name, to call on our Savior, to fall on your grace. Hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that our God saves. Our God saves. There is hope in your name. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. We're gathered together to lift up your name, to call on our Savior, to fall on your grace. Hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that our God saves. Our God saves. There is hope in your name. Morning turns to songs of praise. Our God saves. Our God saves. Yeah. Hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that. Yes, the world will see that our God saves. Our God saves. There is hope in
Boa noite, Igreja Logos! Quero falar com vocês uma coisa especial sobre a inscrição para o culto de domingo. Lá no aplicativo você precisa se inscrever, né, o seu nome, das pessoas que vão com você, para a gente poder deixar registrado, não é, saber quem vai participar daquele culto. Então, faça favor, assim que terminar aqui ou agora, rapidinho, vai lá, entra no aplicativo e se inscreva, deixe lá o seu nome e quantas pessoas vão com você, beleza? Muito obrigado. Ó, sexta-feira, hein? Jó, capítulo 9, a resposta de Jó. Será que Deus fala com você no meio da situação que você está vivendo? Até mais. Irmãos, a paz do Senhor, mais uma quarta-feira, mais uma vez juntos. Nós estávamos estudando Ezequiel capítulo 28 sobre a sociedade de Tiro. Uma sociedade longe de Deus, uma sociedade injusta, corrupta, sem a imagem do Criador, sem a glória de Deus. E hoje nós vamos ver uma profecia contra Sidom. Sidom, uma outra cidade-estado da Fenícia, certo? Atual Líbano. E essa cidade de Sidom, os irmãos estão vendo aqui no mapa, né? Sidom e Tiro aqui em cima, elas são próximas uma da outra, mais ou menos 35 quilômetros de distância. E essas duas cidades da Fenícia, elas são vizinhas de Judá, aqui embaixo, olha aqui, Judá, o povo de Deus, né? Aqui, Judá, Israel, né? Aqui a terra deles. E nós temos essas duas cidades que eram vizinhas e eram cidades que eram cheias de idolatria, paganismo, corrupção, um mercado realmente de Satanás. E Sidom, essa cidade, era uma cidade perto do litoral, né? Perto do litoral, uma cidade portuária. E por muitos anos, antes de Tiro se tornar famosa, ela foi a cidade principal dos fenícios. É muito interessante saber sobre Sidom. Por quê? Qual que é a origem de Sidom? Os irmãos vão descobrir na Bíblia. Sidom, essa cidade, ela tem como origem os filhos de Cão, certo? Filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, são os filhos de Cão que se tornou, então, os filhos de Canaã. E isso você pode ver em Gênesis, capítulo 10, versículo 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, certo? Então, Canaã, que vem de cão, né? E nós podemos ver que Sidom, então, ela é conhecida, então, como uma cidade idólatra, uma cidade amaldiçoada. E ela foi mais importante do que Tiro. E como que Tiro se formou? Dessa cidade de Sidom, então, houve um grupo de sidônios que fundou a cidade de Tiro, que mais tarde se tornou até mais importante. E essa cidade, Sidom, ela sempre foi um laço para o povo de Deus, porque o povo de Deus conhecia o Criador, conhecia a mensagem do Senhor e conhecia também a glória de Deus. Mas Sidom sempre tentou corromper o povo de Deus com a sua idolatria, com as trevas. E você pode ver uma história interessante também em 1 Reis. Olha só, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31 ao 32. E aqui é a história de Jezabel, certo? Jezabel. Versículo 31. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher
a Jezabel. Então o rei de Israel, Acabe, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe, o rei Acabe, rei de Israel. Então, o que acontece? Aqui tem a influência, então, né, do paganismo, da idolatria de Baal dentro do povo de Israel, quando Acabe se casa com Jezabel. Então, essa é a história de Sidom. E aqui, voltando para a nossa história em Ezequiel, Sidom, tanto Sidom como Tiro, eles vão ser denunciados pelos profetas. Deus vai destruir essas nações, por elas estarem longe da glória de Deus, por elas realmente não adorarem o Criador, por causa da sua idolatria, da sua desobediência, do afastamento de Deus, por andarem nas trevas e também por serem espinhos na carne de Israel, abrolhos na carne de Israel. Eram povos que perseguiam a santidade de Israel. Sim, Israel também se corrompeu, Judá também se corrompeu, mas sempre Deus trabalhou com um resto, com um remanescente, um povo que ele iria resgatar de toda essa podridão, de todo esse pecado. E aqui nós temos essas profecias contra Sidom. Tem em Isaías, capítulo 23, uma profecia contra Sidom e Tiro também, né? Tiro. Jeremias e Joel. Então, essas cidades, elas foram denunciadas por esses profetas. Bom, meus irmãos, então vamos lá ver o que Deus vai dizer sobre essa cidade, estado de Sidom. Então, Ezequiel, capítulo 28, versículo 20. Profecia contra Sidom. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Sidom, profetiza contra ela e dize. Então, volver o rosto contra Sidom. E Deus fez isso também com Israel na época de Ezequiel. Veja, Deus tinha então uma causa contra essas nações por conta da idolatria, do pecado, do afastamento de Deus. E nós sabemos que o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino separado da mentira, separado da influência da serpente, de Satanás, do dragão. Deus é luz, Deus é a verdade. Ele enviou seu Filho Cristo Jesus, e Jesus é o caminho e a verdade. Quem está em Jesus está na luz, certo, meus irmãos? E Deus, ele não pode se compactuar com a mentira, com um governo corrupto, com um governo injusto, com um governo sem a sabedoria, a glória e a imagem de Deus. E Deus, ele se santifica, se separando de tudo aquilo que é perverso, de tudo aquilo que é escuridão, de tudo aquilo que é mentira. O reino de Deus é um reino de justiça. Por isso Deus, ele vem com o seu juízo contra essas nações, porque essas nações, elas mentem, elas são contra Deus, contra o Criador, elas estão em profundas trevas, e Deus, ele se separa, e com isso vem o juízo de Deus. O juízo de Deus, a separação, a santidade, uma separação das trevas. Então, uma profecia contra Sidom. Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Serei glorificado no meio de ti.
porque Deus, ele não se compactua com as impurezas de Sidom. Ele não é um com o pecado. Ele não é um com as trevas, com a mentira, com a injustiça, com a corrupção, com a violência. E ele será glorificado no meio de Sidom, porque Deus, ele vai enviar o seu Filho, a luz do mundo, entre os povos. E essa luz vai brilhar e ela não vai se corromper. Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor quando nela executar juízos e nela me santificar. Em meio a essas trevas, Deus irá se santificar. Meus irmãos, se lembrem da oração de Cristo Jesus em João 17, onde Cristo glorifica o nome do Pai e o Pai glorifica o nome de Cristo, e também em Jesus, aqueles que o servem glorificam também o nome do Criador. E Jesus, ele se santificou nessa terra por nós. Sim, João capítulo 17. Jesus, ele vem com o seu juízo, porque ele venceu. Ele tem autoridade, mas ao mesmo tempo que ele veio com o seu juízo, ele veio também para resgatar aqueles a quem o Pai lhe deu. Isso está em João capítulo 17, versículo 23. Ezequiel 28, versículo 23. E olha só que Apocalipse não é novidade, certo? Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas ruas, a guerra, o sangue nas ruas. Por quê? Sidom e Tiro foram invadidas pelo Império Babilônico, essa potência, esse império que Deus levantou para fazer justiça. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassarão, e os traspassados cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para que a casa de Israel já não para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo. E saberão que eu sou o Senhor. Então nós podemos ver que Tiro e Sidom, eles eram como que? Como espinhos que picavam o reino de Israel. Porém, o reino de Israel também caiu no pecado e também foi invadido pelo Império Babilônico. Meu Deus, sim, todas essas nações, o reino de Judá, o reino de Israel, Sidom, Tiro, todos eles invadidos pelo Império Babilônico. Mas Deus tinha um plano de resgatar o remanescente, pessoas que dali Deus tiraria das trevas e pouparia as suas vidas, porque eles levariam a verdadeira mensagem. E essa profecia é uma profecia que fala a respeito dos fins dos tempos, porque isso também ocorrerá novamente quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, não haverá mais espinho que pique o seu povo, nem abrolho que cause dor. Sim, e nem o desprezo das pessoas por servirmos a Cristo Jesus. Sidom e Tiro serão castigados, e isso representa aquilo que vai acontecer nos fins dos tempos. E Deus diz: e saberão que eu sou o Senhor.
o Deus da história, o Deus que tem tudo sob o controle. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante as nações, então habitarão na terra que dei a meu servo, a Jacó. Essa profecia se cumpriu em parte quando o Império Babilônico foi destruído e invadido pelo Império Persa. Então Ciro, o rei Ciro, permitiu que o povo, um remanescente, voltasse, no livro de Esdras e Neemias, para Jerusalém para reconstruir os muros e o templo e os muros. E, meus irmãos, isso fala do que vai acontecer no fim, porque entre todas as nações existe um remanescente espalhado. E quando Jesus voltar, esses remanescentes espalhados, eles serão congregados, eles serão novamente unidos quando Jesus voltar. E aí o versículo 26, habitarão nelas seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então, aqui o que Deus está fazendo? Ele está falando sobre um juízo sobre todos aqueles que desprezam a verdadeira casa do Senhor. E, meus irmãos, nós não queremos estar debaixo desse juízo. Amém, meus irmãos? Nós não queremos estar debaixo desse juízo. E por isso Deus, com a sua ira, com o seu juízo, por causa desse desprezo, por causa dos espinhos e abrolhos que causavam dor no povo de Deus, ele enviou esse juízo, mas ao mesmo tempo ele enviou o seu filho Jesus para aqueles que não querem estar debaixo desse juízo, mas que amam sim a palavra de Deus e veem em Cristo Jesus o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para glorificar o nome do Pai, para morrer na cruz por aqueles que ouviram a sua voz e já não estão mais debaixo desse juízo, mas junto com Cristo são santificados e glorificados e glorificam o nome do Pai. Meus irmãos, nós tínhamos lido isso várias vezes em João capítulo 17. Nós tínhamos lido sobre a oração sacerdotal, que fala sobre tudo isso. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então Deus glorificou o nome do Pai, porque ele veio a essa terra como homem e ele foi justo, ele viveu na verdade, ele disse as palavras do Pai, ele foi a luz do mundo nessa terra, ele se santificou por nós para nos salvar de Sidom, para nos salvar de Israel, de Judá, de Tiro, de todas as cidades que foram invadidas pelo Império Babilônico, para formar em Cristo Jesus um remanescente. Meus irmãos, eu quero agora pular para o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. De todo o mundo, de todas as terras, existe um remanescente. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Vou pular para o versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas,
e neles eu sou glorificado. Olha que interessante, em Ezequiel 28, a partir do versículo 20, Deus foi glorificado no meio de Sidom, no momento do juízo, mas junto nesse momento, aqui Jesus é glorificado no nosso meio, no meio daqueles que ouviram a voz de Cristo. Nós estamos em Cristo Jesus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, naqueles que estão em Cristo Jesus. Gostaria de pular agora para o versículo 16. Eles não são do mundo. Nós não pertencemos nem a Tiro, nem a Sidom, nem a Israel terrena, nem a Judá terrena, mas nós formamos parte de um remanescente chamado por Deus. Nós fomos entregues a Cristo Jesus. Gostaria de ler no versículo 16. Eles não são do mundo, porque hoje o remanescente, o restante de Israel, de Judá, de Tiro também. Isaías capítulo 23, a partir do versículo 15. Existe sim um remanescente para todas essas nações. Porque eles não são mais dessas nações. Eles não são mais de Sidom nem de Tiro. Eles não são deste mundo, porque eles pertencem a um outro reino que não é desta terra. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Para essas pessoas que foram chamadas, não há juízo, porque Jesus é o nosso advogado de defesa. E agora eu vou mostrar a obra do Senhor para resgatar esse remanescente em Sidom e Tiro, vizinhos de Judá, como vocês estão vendo aqui embaixo. Sidom, Tiro aqui em cima, e Judá aqui embaixo, certo, meus irmãos? Judá, bem aqui embaixo, vocês estão lendo. Mas dessas nações, Deus resgatou pessoas remanescentes, sim, e Jesus começou esse ministério. Amém? Sim. Gostaria de ler uma história encantadora, uma história revolucionária diante do juízo de Deus, o que Jesus fez. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. A mulher cananeia, porque Sidom veio de Canaã, Cão. Eles são todos cananeus. Tiro também, eles são descendentes de Sidom. Foi um grupo dos sidônios que fundaram a cidade de Tiro. E eles são conhecidos como cachorros pelos judeus, pelo povo de Israel na época de Jesus, certo? Eles eram discriminados, certo? Eram os cachorrinhos, os cachorros da época. Então Jesus, o que ele fez quando ele veio a essa terra? Quando ele veio a essa terra, Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Amém e amém. E graças a Deus, porque também Jesus, ele está entre nós no Brasil para resgatar um remanescente para o seu reino. Versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi,
tem compaixão de mim. E você pode ver que eles viviam em densas trevas. Sim, eles tinham herdado a idolatria, as trevas, a corrupção. Tanto é que aqui ela tinha uma filha que estava horrivelmente endemoniada nas mãos da serpente do dragão de uma forma total e completa. E essa mulher conhecia as profecias de Isaías. Ela conhecia sobre a vinda do Messias. Eu gostaria de ler onde está essa profecia. Essa profecia está em Isaías, meus irmãos. Sim, Isaías. Vamos ler lá. Isaías 49, a partir do versículo 1. Ouvi-me, terras do mar, Sidom, Tiro, né? Os filisteus também, que nós tínhamos estudado, tudo isso eram as terras do mar, certo? Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da tua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava e me disse: Tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. E Jesus é o verdadeiro Israel que não pecou, que não errou, e em Jesus o Pai foi glorificado e o Pai o glorificou. João 17. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Jesus foi escolhido para ser a luz dos gentios, das nações, e ele traz remanescente de todos os povos, e isso já começou no seu ministério. Mateus capítulo 15, onde nós estávamos lendo, meus irmãos, a partir do versículo 21. Sim, uma mulher cananeia, e Jesus foi sim para os lados de Tiro e Sidom, essas duas cidades sob o juízo de Deus, certo? Mas dali Deus resgataria uma mulher, uma cananeia, certo? E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi. Ela conhecia a profecia: filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela não foi para gurus, ela não foi para falsos profetas, ela foi direto para Jesus, porque a filha dela estava nas trevas e ela viu a luz do mundo, e diante de todo o juízo de Deus, ela viu a salvação e clamou: tem compaixão de mim.
Amém, meus irmãos? E vamos gritar mesmo quando formos oprimidos por Satanás, quando tivermos familiares oprimidos por Satanás, vamos até Jesus clamar: tem compaixão de mim. E agora nós vamos ver um Jesus que talvez você não conheça, certo? Eu não sei que tipo de Jesus você conhece, mas esse Jesus, ele não deu uma resposta mansa para essa mulher, mas ele ousou e fez com que aquela mulher, ela realmente demonstrasse a sua fé. Ele começou fazendo perguntas, ele começou desafiando a fé daquela mulher. Talvez você não conheça esse Jesus, mas ele desafiou aquela mulher. Primeiro, versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Sim. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Era uma mulher chata, gritando, clamando. Mas interessante que Jesus provocou a fé daquela mulher. Ela sabia quem era Jesus. Ela correu aos pés de Jesus. A de Sidom, né? A cananeia. E aí Jesus não deu resposta, ficou calado. Mas depois que os discípulos pediram para Jesus despedi-la, versículo 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa era a teologia, o pensamento dos fariseus, saduceus, judeus, daquele povo, que Jesus só tinha vindo para eles. E Jesus, ele cita o que o povo, entre aspas, de Deus pensava, porque eles discriminavam os cananeus, eles eram os cães, os cachorros. Jesus, ele diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, só para da casa de Israel. Mas ela conhecia Isaías 49, ela conhecia que Jesus é a luz das nações, dos gentios também. Por isso, no versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, e novamente ele desafia a fé da cananeia: não é bom tomar o pão dos filhos, porque Jesus é o pão da vida, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Esse pão é só para o povo de Israel, não é para os cachorrinhos. Não é bom que eu dê o meu pão, que é para o meu povo, aos cachorrinhos de Sidom e de Tiro. É isso que Jesus está falando. Ele está desafiando a fé da mulher. Ele está provocando aquela mulher. Ele está provocando. Primeiro com o silêncio. Sim. Depois dizendo que ele não veio para Sidom e Tiro, para os cananeus. E depois que ele não vai dar o pão dele para cachorrinhos. Porque era assim que eles eram conhecidos. Mas quando você conhece as escrituras, quando você sabe que ele era, né, o filho de Davi, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Me dá então a migalha, porque os cachorros comem das migalhas. Então eu comerei dessa migalha. Me dê essa migalha então. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha foi liberta.
foi liberta, ela ficou sã das trevas, daquele demônio, daquele espírito maligno que estava atormentando, oprimindo aquela criança. Ela vivia em Sidom, um lugar oprimido, um lugar de densas trevas, e recebeu consequências disso na sua própria família. Mas ela ouviu uma palavra e ela creu nessa palavra, e essa palavra falava sobre Cristo Jesus, o filho de Davi, o Messias, a luz das nações. Eu posso comer das migalhas, seja o que for, e uma migalha libertará a minha filha da opressão do demônio. Essa foi a fé dessa mulher. E essa criança, naquele momento, ficou sã. É isso que está escrito na palavra de Deus. E assim Jesus glorificou o nome do Pai, porque ele morreu por esse povo. E essa mulher começa então a testificar e a falar do que Cristo fez na sua família, naquela cidade, Sidom. Naquela cidade, Tiro e Sidom são próximas, naquela região. Começa-se então o evangelho ser pregado por essa cananeia, né? Cachorrinha. Pois é, meus irmãos, não se precisou fazer horas e horas de campanha, mas ela foi até a pessoa de Cristo Jesus e ela enfrentou Jesus. Não vou responder essa mulher. Depois ele diz, eu não vim para outras nações, você veio sim me dar as migalhas, então eu quero a migalha. Amém e amém, meus irmãos. E assim o nome de Deus é glorificado no meio das trevas, por meio daquele que crê e que ouve a voz do bom pastor. E nós temos remanescentes em todos os cantos da terra, porque ele é a luz dos gentios. Amém e amém. E eu vou terminar com Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém e amém, meus irmãos. Amém e amém. Vamos clamar, certo? Vamos crer. É isso que eu queria passar para os irmãos nessa noite. Inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e eu quero orar com os irmãos também. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque tu realmente és a luz dos gentios. E tu podes resgatar de todas as famílias, de todas as nações, um remanescente para si. Muito obrigada porque a tua palavra tem poder. Tu és o poder, tu és o Filho de Deus e tu podes nos libertar em nome de Jesus da opressão de Satanás. Em nome de Jesus. Liberta-nos, Senhor Jesus, das trevas. Liberta a nossa mente. Em nome de Jesus, entre nas nossas vidas. Eu te peço nessa noite que ouça a nossa voz e nós vamos clamar. Responde o nosso clamor. Liberta, Senhor, a nossa família das trevas,
dos poderes da serpente de Satanás. Liberta, Senhor, dos opressores, dos abrolhos e espinhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mulher nos ensinou que Jesus é o Todo-Poderoso. Amém e amém. Pastor Natanael, vamos clamar pela libertação da opressão, para que a sua palavra possa ser entregue às pessoas. Vamos confiar nesse Jesus. E se ele está calado, nós vamos acordar Jesus. Senhor, Senhor, me dê essa migalha. Dê-nos essa migalha, Senhor Jesus, porque essa migalha tudo pode. Amém, amém. Esse é o poder do Evangelho de Cristo Jesus, não dos gurus, mas de Jesus. Vá a Jesus, ore, peça a Ele, conheça Jesus. Amém, amém, meus irmãos. E essa é a mensagem que eu queria passar. E semana que vem, meus irmãos, Ezequiel capítulo 29. E nós vamos aprender sobre o Egito. Meus irmãos, estou curiosa. O que será que vai acontecer? Amém, amém. E até a próxima quarta-feira. Boa noite, Igreja Logos! Quero falar com vocês uma coisa especial sobre a inscrição para o culto de domingo. Lá no aplicativo você precisa se inscrever, né, o seu nome, das pessoas que vão com você, para a gente poder deixar registrado, não é, saber quem vai participar daquele culto. Então, faça favor, assim que terminar aqui ou agora, rapidinho, vai lá, entra no aplicativo e se inscreva, deixe lá o seu nome e quantas pessoas vão com você, beleza? Muito obrigado. Sexta-feira, hein? Jó, capítulo 9, a resposta de Jó. Será que Deus fala com você no meio da situação que você está vivendo? Até mais.